Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos hoje refletir no texto de Baba, de Pierre Sarkar, nosso Sri Anandamurti, nosso Baba, sobre o tema que a gente trouxe, vai trazer uma reflexão, né? Vamos ler o texto e refletir um pouquinho sobre ele, o Satsanga, né? Que é a boa companhia, que é esse encontro, esse coletivo que a gente realiza. O texto, ele tem só um pedacinho lá no livro de pensamentos de Pierre Sarkar, na página 48, se eu não me engano. Mas esse texto que eu vou ler, ele está mais extenso. Mas é o mesmo tema, tá bom? No livrinho é página 48, mas eu vou ler muito mais do que ele. Vamos lá. Até mesmo um vaso de ouro precisa ser polido ocasionalmente. Sem manutenção, acumula poeira e sujeira e perde seu brilho. Da mesma forma, até mesmo uma boa pessoa ou um sadhaka é um aspirante espiritual, somos nós, precisa de manutenção adequada, pois em um mundo de mudanças constantes, deve-se ter cuidado para que a mudança seja sempre para melhor ou para o mais elevado. Manter boas companhias é essencial para esse desenvolvimento positivo. Enquanto as más companhias fortalecem os laços da alma, as boas companhias são propícias à libertação e à salvação. Manter boas companhias é propício à libertação e é conhecido como satsanga, em sânscrito. Quando o satsanga é praticado, seja fisicamente, mentalmente ou ambos, a mente subconsciente e, consequentemente, a mente consciente são carregadas de influências melhores e mais elevadas. Essa mudança impulsionará o praticante em direção a objetivos mais elevados e melhores. A alternativa A alternativa é a satsanga, ou o contrário, né, da satsanga, é o asatsanga, manter más companhias, que leva a um aprisionamento cada vez maior. Já foi dito, dois pontos. Aí é um sânscrito aqui que eu vou ler assim, mas que minha pronúncia não vai ser legal, não. Satsangana bhavemuktiram satsanga jesu bradanama. Asatsanga mandranam yat tan mudra parikirtita. O texto vai depois para vocês verem, mas assim, e aí Baba coloca. Isso significa que, através do satsanga, se alcança a libertação, enquanto o atsatsanga leva a uma maior escravidão. E aí ele fala sobre o significado da segunda linha, né, desse texto em sânscrito. O mudranam, evitar a má companhia, é chamado de mudra sadhana. Quando a gente evita a má companhia, a gente está realizando o mudra sadhana. Segundo o Baba coloca para a gente na nossa filosofia. E aí, meus irmãos, eu peguei esse texto que foi cedido para mim, para a Arana pela Didi Kamalika, maravilhosa, né? Sempre a gente estava conversando sobre o satsang e ela compartilhou esse texto com a gente, que ela achou muito pertinente para a gente refletir sobre ele. Né? Eu queria agradecer a Didi por esse texto. E aí a gente traz uma reflexão breve, né? Porque o tempo é curtinho. E eu separei 4 pontos que eu construí aqui para a gente pensar um pouquinho. O primeiro ponto é sobre a questão. Eu coloquei títulos em cada ponto desse, né? O primeiro título do primeiro ponto é Quem te acompanha te molda, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre a questão do satsanga. Quem acompanha te molda. E aí eu queria trazer um exemplo da fogueira, um exemplo, né, ilustrativo. Uma fogueira. Quando a gente está ao redor de uma fogueira, quando a gente constrói uma fogueira e as pessoas começam a se aproximar dessa fogueira, as pessoas vêm com o frio, né, do momento gelado. Nossa amiga que está lá no sul sabe como está gelado, então a fogueira aquece, né, e, e traz um aconchego e uma calma interna, né, que uma fogueira, quem já ficou ao redor de uma fogueira, sente. E isso tem a ver com ressonância, né, com ressonância. Quando a gente tá todo mundo ali vindo de vários pontos de um local e uma fogueira no centro. Quando a gente se reúne ao redor dela, daqui a pouco tá todo mundo mais relaxado, tá todo mundo mais tranquilo, aquecido.
né? A questão da boa companhia, ela faz isso, a pessoa que a gente escolhe para estar ao nosso entorno, as pessoas. Tem uma pessoa aí, uma pessoa da área da psicologia, que ele disse assim, que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas da gente. 5 pessoas mais próximas da gente. Isso tem a ver com neurônios espelho. Sabe aquela sensação quando a gente boceja, que todo mundo começa a bocejar junto? Ou quando a gente está entre amigos e alguém acha engraçado uma coisa, daqui a pouco a gente está rindo, sem saber o que é o motivo da risada. E a gente começa a rir e diz assim, oh, conta o que foi e tal. Isso tem a ver com essa ressonância, com esse estar perto de pessoas que nos influenciam bem, né? Que nos influenciam para o mal também, se for o ato sanga. Se a gente está num grupo de pessoas que tem más práticas, más posturas e tudo mais, a gente acaba se perdendo em valores e condutas e práticas. E aí o nosso convite é o oposto, né? É uma boa companhia. Satsanga é a boa companhia, é estar com boas pessoas. Trazer essas pessoas para próximo da gente e fazer com que a gente possa desenvolver, inspirar e ser inspirado. Isso tem a ver com essa ressonância, né? De estarmos juntos com o mesmo pensamento, com a boa reflexão, com boas práticas. O segundo ponto que eu trouxe, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse primeiro, que esse primeiro abrange quase tudo, mas o segundo ponto, para a gente percorrer e depois refletir um pouquinho, é sair da bolha do eu. O satsang, a boa companhia, ela nos proporciona isso, sair da bolha do eu. Por mais que a gente queira ter uma jornada solitária, a gente se perde. Se perde. Né? Independente de qualquer filosofia, independente, não é o nosso caso, mas de uma religião, de um grupo, vamos falar profissionalmente, né, para sair do mundo da espiritualidade também, para perceber esse movimento. Profissionalmente, se eu sou um dentista, por exemplo, se eu estou fora do meu grupo de dentistas, de pessoas que estão evoluindo, se desenvolvendo naquele assunto, eu me perco. Eu me perco de mim mesmo. Né? É importante a gente estar unido com aquilo que a gente acredita, em todas as áreas da vida. Então, há uma grande tendência humana de querer olhar muito para si e perder de vista o outro. Né? E o profissional, muitas vezes, quando ele não tem esse sentimento de troca, de compartilhar, falando do profissional, gente, estou nem falando do ambiente espiritual, filosófico que a gente vive, mas é para vocês perceberem que isso é humano e está para além do satsanga que a gente está compartilhando aqui, para a gente deixar essa percepção. Então, assim, se eu me perco no mercado, por exemplo, profissional, eu sou um dentista e eu me isolo, eu vou perder, eu vou perder. Por mais brilhante que eu seja, eu perco muita, posso até sair do mercado. No caso, né, nesse caso, profissional. E no caso do grupo, vamos dizer aqui, nosso grupo de filosofia, de práticas de yoga e meditação, se eu vou num caminho solitário, o meu ego tende a ficar tão voltado para mim que daqui a pouco a minha mente começa a me sabotar. Eu começo a ter percepções que não são verdadeiras, é a minha mente mesmo me manipulando e várias áreas, de repente, não, vou diminuir mais aqui meu tempo de meditação. Não, eu vou só fazer só dar uma respirada profunda, vou pensar aqui, fazer uma ideação e pronto, eu vou embora. A gente começa a economizar nas nossas posturas, nas nossas condutas, e a gente vai se perdendo, porque há uma razão da gente estar, aí eu estou voltando para a gente aqui, há uma razão da gente estar coletivamente, né? Há uma razão da gente estar aqui que é maior do que a gente. Né? Eu acho isso incrível, sabe? Uma vez, num trabalho social que eu fazia, eu conheci uma senhorinha bem idosa, sábia, e ela disse assim, meu filho, porque as crianças, né, estão se perdendo nas opções de vida e tal, socialmente falando, e ela disse assim, essa juventude está se perdendo porque elas não têm algo maior do que elas para acreditar. Elas não têm algo maior do que elas. E as pessoas que não possuem algo maior do que elas para acreditar se perdem. E eu acho incrível, sabe, a filosofia que a gente segue, né, as práticas que a gente realiza,
tudo que a gente tem, né, do PRSarcado, nosso Baba querido, porque nos convida a perceber que a gente não está fazendo algo só para a saúde e bem-estar. A gente está em um projeto bem maior, que envolve o nosso desenvolvimento como ser humano para ser uma pessoa melhor para a sociedade, não só para a gente. Né? Então, é importante a gente ter esse sentimento de que a gente não está simplesmente aqui fazendo algo pontual para a gente. É ótimo, a gente vai ser uma pessoa melhor, a gente vai ter uma saúde melhor e a gente vai ter tudo que a gente, né, quem caminha na filosofia sabe, né, os benefícios que a gente colhe na estrada da gente de práticas, né? Mas é muito maior do que isso, né? Eu gosto de dizer assim, eu estava falando no começo parada, né? E aí eu estou olhando para o meu tempo, Viarada, não se preocupe não, estou tranquilo aqui, estou olhando. E aí eu estava falando parada no começo, né? Eu acho que foi até antes da gravação, se eu não me engano, que yoga, as pessoas do senso comum perderam de vista o que é o yoga. O yoga ficou muito relacionado a posturas, a asanas. E as pessoas do senso comum, estou falando, né? Quem não é do meio da gente, tudo, olha para o yoga como asana e perde de vista o que é o yoga, porque eu tô num trabalho meu, uma questão minha pessoal. Eu sou professor de Hatha Yoga, mas eu sou sadhaka, né? Eu sou da filosofia da Nanda Marga, eu sou do Dada, do Baba, do Dada, dos meus Dadas queridos e Didis, né? Que me acompanham e eu estudo e cresço, né? No meu aprendizado. Mas o Hatha Yoga, eu sou instrutor, eu sou professor de Hatha Yoga e eu fico pensando assim, as pessoas vêm para mim querendo fazer posturas e não entendem que tem coisas muito maiores. Então, eu estou tentando fazer um trabalho de formiguinha, mas de dizer assim, gente, yoga é meditação. Tentar desconstruir, eu sei que é difícil, né? Mas é um trabalho que a gente tem que começar. Yoga é meditação. O asana para me preparar, como a Aradhana colocou, o asana me prepara para sentar e meditar por um tempo confortável e me proporcionar avançar nas minhas camadas sutis da mente. Mas é outro assunto isso aí, é outro rolê, né? Mas assim, por que eu estou colocando isso aqui? Para a gente sair dessa bolha do eu. É legal a gente atrair a pessoa por causa do asana? Mas a gente tem que logo mostrar a ela que é muito mais potente a coisa que ela está buscando aqui, sabe? E o senso comum desmanchar essa sensação de que asana é o yoga é a meditação. Então, isso aí foi a gente falando um pouquinho sobre isso, sobre sair dessa bolha do eu. O terceiro é que o grupo, o satsanga, é o nosso combustível. É o nosso combustível para a gente se potencializar. Porque não adianta eu estar sozinho, sabe, construindo isso, esse eu que eu falei para vocês, de estar me buscando sozinho, 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 se eu não tenho referências positivas ao meu redor. Uma hora a gente cansa, sabe? Uma hora a gente cansa de estar sozinho em uma causa que for. E no nosso caso, nossa filosofia, nossa prática, o que a gente acredita. E quem é a gente aqui de Fortaleza, né, que não tem um grupo grande, como tem em outros estados do Sul-Sudeste, a gente sente essa falta, né, desse combustível presencial, né, de sentir essa coisa, e a gente tem lutado para ter isso aí acontecendo. Porque, às vezes, a gente está desmotiva, como qualquer ser humano está cansado, sabe? E aí é o outro que faz a gente, o exemplo do outro praticando, o exemplo do outro na disciplina, né? Então, às vezes, teve um tempo aí que eu estava um pouco cansado, né? E muita coisa na cabeça, tinha o Hatha Yoga no meio da história também, que misturava com o Tantra, né? Que são duas escolas, assim, dois movimentos diferentes, com objetivos parecidos, mas diferentes. E aí, de repente, eu achei um monge da Alemanha, de uma escola de monges, um vídeo que ele mostrava a rotina do Tantra Yoga, né? Do Yoga da Nanda Marga. E aí era um monge, tipo um monge, era uma escola de monges. Aí mostrava ele acordando de manhã, fazendo a ideação, né? Fazendo o Guru Sakasha na cama, e vinha, e fazia a leitura do texto, depois ele ia para o banho, fazia, né, todo o ritual do banho. E aí a rotina dele o dia todinho. Cara, aquilo foi um combustível para mim, que eu já tava assim, sabe? Uma hora que eu tava um pouco, sabe, aquela cansado num mês daqueles mais punk, né?
E quando eu vi a escola de monge, eles fazendo aquele movimento da prática, da rotina deles, aquilo foi um combustível para mim. E eu digo, caramba, me motivou 1000%. Eu voltei de novo à minha prática a motivação de estar 4h30 da manhã de pé numa água gelada, tomando banho, fazendo isso. Aí voltei. Então, é isso, né? Esse combustível do satsanga, esse combustível do irmão, da irmã, do companheiro, do colega de caminhada é muito importante para a gente. Que a gente não perca de vista isso e que a gente tenha esse olhar. Ter pessoas queridas que estão na caminhada para a gente compartilhar e fortalecer um ao outro. Às vezes um fala uma coisa assim, cara, eu tô tão. Aí o outro vem, pai, puxa a gente e motiva. Enfim, faz um movimento que é só positivo para a gente. O outro ponto é recarregar para transbordar. É aquilo um pouco que eu falei. Tudo isso que a gente está construindo no satsanga, né, no grupo, na boa companhia, no coletivo aqui dos Sementes, né, online, no presencial de um Dharma Chakra, né, com pessoas praticando juntas, é um processo que não termina ali. E Pierre Sarkar deixou isso muito claro para a gente. Né? Existe uma filosofia potente por trás que nos convida a uma percepção de vida maior, como a Aradhana colocou, né? Da gente perceber que tudo é o amor divino no mantra universal do Bhavanakewalan. Tudo é o amor divino, né? O amor de Deus, tudo é consciência cósmica. Então, o meu exercício, o nosso exercício é quando a gente começar a olhar o entorno da gente e a gente começar a perceber que matérias inanimadas e animadas, seres vivos e seres não vivos, é presença dessa consciência. Que nosso apartamento, as paredes que foram feitas por seres humanos, que tem pedra, que tem areia, que tem granito, tem tudo, é tudo consciência divina. A vibração. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas separar uma área da casa para fazer a prática toda vez só naquele canto. Estirar o tapetinho no mesmo lugar, colocar lá seus asanas, colocar lá seu tempo de meditação no mesmo lugar. Quando a gente senta, às vezes assim, qualquer hora do dia, se estirar o tapete, sentar, a vibração chega. Parece que a gente se concentra mais rápido. Porque aquele lugar, a vibração muda. Isso é ciência pura, isso não é lance transcendental, esotérico, não. É ciência. Porque o campo vibracional daquele lugar que a gente repousa para meditar muda. E muda drasticamente. Qual é o nosso papel maior? É a gente perceber essa vibração no mundo todo e levá-la com a gente. E o que Baba convida a gente a perceber e ler e entender no processo do satsanga é que a gente abrace causas. Como tem a causa aqui dentro, que a gente, dos animais, que a gente tá junto aqui, né, junto com o Dada. Como tem outras causas que são coisas que quem vai colocar no nosso coração é ele. Não é ninguém que vai colocar, não sou eu que vou colocar em vocês. Gente, ó, a causa é essa. Não é. Yanisarkar Baba, Sri Sri Anandamurti, coloca no nosso coração. Coloca e a gente abraça como se fosse a nossa própria vida. E aí não tem como receita de bolo. É ele. A partir do processo de práticas de satsanga, de estar em boas companhias, de ter nossa rotina de meditação 2 vezes ao dia, tudo vai se encaixando como um grande quebra-cabeça. E a gente percebe que a gente não é uma gota no oceano, a gente é o oceano inteiro. E quando a gente tem essa percepção, a gente entende que esse satsanga também não é uma gota no oceano. É esse oceano inteiro que está em expansão. Né? Se a gente olhar cada grupo que se reúne no mundo todo, é uma gotinha dessa que juntos forma esse oceano. A importância do satsanga é muito mais do que a gente buscar coisas para a gente. É a gente se potencializar para transformar esse planeta que a gente está vivendo. E aí é cada um, nesse caso, percebendo essa vibração e percebendo onde é que é para atuar. E aí Baba se encarrega do resto. O texto que a gente refletiu, ele fala da pessoa e da boa companhia. E eu queria deixar isso para a gente aqui, essa reflexão, que eu já estou me estendendo demais, mas é isso, que a gente possa ter essa percepção de que não estamos aqui simplesmente para
olhar para a gente, perceber a gente. Isso aí faz parte do processo, mas não é o fim. É o início de algo muito maior que está pela frente. Se não for nessa geração, será em outra, mas a gente está no processo. Um processo que vai ser trabalhado por ele e cabe a gente estar perguntando a ele, na hora do puja, do Guru Puja, dizer de coração aberto. Né? Às vezes o meu puja, assim, particular, do dia a dia, eu só fico na longa saudação e digo, Baba, diz aí o que é para eu fazer, que eu tô aqui. Eu não gosto nem de falar, eu gosto de ficar só sentindo meu coração e deixar ele comandar. Diz aí que eu tô aqui. Fala, pode falar. E aí ele se encarrega. Porque ele quer isso. Corações abertos, como a Aradhana colocou, com os braços abertos, expandindo o coração para o universo e deixando o universo usar o melhor que a gente possui. Somos feitos de poeira cósmica e Baba sabe que a gente nunca vai estar só. Namaskar. Boa companhia para todos nós sempre.